Eu vou te provar que você está errado. E como que eu vou fazer isso? Eu quero que você fique até o final desse vídeo para mim te mostrar. Olá pessoal, como vai? Peter Duarte falando com vocês, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus? Então, eu quero provar que vocês estão errados. Não, mentira, não quero não, brincadeira. Não estou aqui para provar que vocês estão errados, não. Eu só quero colocar uma questão que se chama responsabilidade e erro. O porquê que isso está afetando tanto nós nesse momento e já antes até mesmo da pandemia afetava muito, sabe, gente? Esse negócio de responsabilidade e a questão do erro, onde que nós no Brasil a gente é muito taxado no erro. Quem erra é uma pessoa que não tem perdão, que não pode, viu? É um fracassado. E não é isso que tem que acontecer, gente. Errou é uma coisa normal. E eu quero colocar para vocês o que é responsabilidade e o que o erro pode trazer para nós nesse momento, tá bom? Então assim, vamos lá, vamos pegar o que é responsabilidade. A responsabilidade, ela é aquilo que você se torna autor de uma forma de absorver as coisas que é extremamente autoral, é tua, você assume aquilo e vai e faz acontecer, vai e consegue fazer com que aquilo seja extremamente de resultados ou coisa parecida. Isso chama-se responsabilidade, ao meu ver. É você assumir alguma coisa e até o final para você executá-la. E o que é o erro? O erro é uma coisa que no Brasil é tratado como fracasso. E não existe fracasso, gente. Não existe fracasso. Existe você errar, é uma coisa natural do ser humano errar. Mas existe um negócio chamado infalibilidade dentro do nosso vocabulário, que nada mais é que ser infalível, que está totalmente propagado nesse mundo nosso, nesse nosso Brasilzão aí. Por quê? Ah, eu sou infalível. Ah, eu não erro. As redes sociais estão cheias de pessoas que não falham, que são felizes, que são ricas, que são um monte de coisa. E assim, isso é tudo um castelo de areia. Por quê? Todos nós falhamos. Então, eu quero falar para vocês aqui sobre falhar, mas eu quero trazer para a ótica empreendedora, para a ótica do porquê que você falha como empreendedor. Então, assim, um primeiro passo é você não admitir que você está indo por caminhos que não vai te trazer coisas boas. São caminhos errados onde que você, na sua infalibilidade, não consegue identificar esse erro, entendeu? Você não consegue identificar o erro e fica refém de situações onde que você não consegue se sair melhor do que você poderia. Isso é você ser uma pessoa infalível. E você não volta atrás daquilo que você fala, porque você está certo. Aí onde que você automaticamente acaba quebrando negócios por orgulho. Quebrando negócio porque você não falha. E isso é um perigo grande para você, ainda mais nesse momento. Então assim, esse momento de pandemia trouxe para nós momentos e situações assim, atitudes que nós precisamos tomar e situações muito difíceis, onde que essas atitudes difíceis, situações difíceis que você tem que a situação você tem que absorver ela e tomar umas atitudes onde que você fica extremamente fora de padrão. Você não tem padrão naquelas atitudes. E assim, nosso cérebro, para economizar energia, ele precisa de padrões para poder fazer acontecer. E não vai funcionar. Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque você precisa tomar atitudes que sejam extremamente fora de padrões nesse momento. Por exemplo, o que é uma atitude totalmente fora do padrão, onde que não estava no teu radar, é uma coisa vencida, que já faz mais de 90 dias que está sendo dita? Digitalizar o negócio, tornar o seu negócio físico digital. O nosso cérebro, até agora, eu tenho certeza que tem gente assistindo aqui que não conseguiu ainda digitalizar seus negócios. Por quê? Porque simplesmente o cérebro não deixa fazer, porque é fora do padrão. E você tem um medo danado de errar,
Mas às vezes você está com o teu negócio fechado ou quase fechando. E você não consegue entender que você precisa fazer essa coisa nova. Fazer essa mudança. Entendeu? Você tem medo de errar para fazer essa mudança. E não é. Viu? A nossa cultura do erro, de dizerem a todo mundo, e são todas as pessoas que não pagam os seus boletos, estão loucas para dizer que você é um fracassado. Você é um fracassado e você nem sabe de escutar isso. Porque já estão taxando você. Eu sou fracassado. E não é, você não é fracassado. Você é simplesmente uma pessoa que está passando por dificuldades agora e precisa pegar os erros que você cometeu até aqui, torná-los totalmente viáveis a ponto de ser estudado ele, porque você não pode mais errar nesses erros. Você tem que estudar eles. Não pode errar aqui. Você tem que cometer novos erros, mas esses velhos você não pode cometer de novo. E pegar e agir de uma outra forma, agir de uma forma extremamente competente. Agir de uma forma onde que você pode errar, mas que você tenha um plano de ação para sair desse momento difícil. Entendeu? Você tem que digitalizar seu negócio, colocar suas vendas no digital, faça já. Ah, mas não está saindo perfeito, viu? O maior mal do século XXI se chama perfeição. Você vai esperar ficar perfeito para poder pegar e colocar o teu produto onde tem que estar, o teu serviço onde tem que estar? Você vai esperar ficar mesmo perfeito? Esquece! Existe um negócio chamado MVP, Mínimo Produto Viável, é uma sigla em inglês, MVP. Então, assim, vamos trazer para o nosso português aqui, é Mínimo Produto Viável. Por que é o mínimo produto viável? É o mínimo que seja viável para você vender, você tem que ter ele. É isso que eu estou fazendo aqui, é totalmente dentro do padrão. Esses vídeos que eu estou fazendo aqui, no ambiente que eu estou fazendo, é totalmente fora, não tem iluminação direito, estou gravando de um celular, tem um microfone aqui, já é um avanço, entendeu? Tem um cenário meia boca, não é, mas é viável, porque o que mais vale é a informação que eu quero passar para vocês. Então isso se chama mínimo produto viável. A hora que a gente conseguir escalar, conseguir gerar renda disso de alguma forma, entra dinheiro, você melhora a estrutura, melhora a qualidade da imagem, melhora a qualidade de áudio e você torna um produto viável. Daqui a pouco torna-se um produto profissional, daqui a pouco super profissional. Então, porque isso é tudo um caminho que você tem que traçar. É um caminho que você tem que escalar. Entendeu? Então é isso que você não pode ficar na mão de outros. Você precisa estar totalmente assim, focado no que você precisa fazer e entender o seguinte: você pode errar. Os grandes sucessos vêm da liberdade de poder falhar, vêm da liberdade de errar. Esses sucessos, vamos falar de empresa grande, sempre aconteceram porque foi falhado primeiro. Facebook, infelizmente, ou melhor, felizmente, né? Vamos colocar dessa maneira, felizmente, o Mark Zuckerberg tentou fazer um chat, tentou fazer um monte de coisa e não deu certo. A hora que fez o Facebook, o negócio começou a andar. Entendeu? Porque, e mesmo assim ainda demorou para fazer as coisas acontecerem e tudo, mas em 2 anos ele já escalou, teve investimento tudo. Então eu quero falar de uma coisa aqui, que é uma metáfora não, mas uma coisa existente, muito legal em relação ao que acontece no Brasil e Estados Unidos. Ah, mas você quer comparar com os Estados Unidos? O que eu quero colocar para vocês é muito parecido, é a cultura de startups. Então, assim, no Brasil, a cultura de startups é uma cultura americana, tá bom? Que trouxeram para o Brasil. Mas nós vamos pegar esse ponto. Cultura americana de startups, cultura brasileira de startups e cultura brasileira de empreendedorismo. Ou de empresas, vamos colocar dessa maneira. Então é o seguinte, vamos começar aqui de baixo, aqui, onde que nós conhecemos aqui, que é a cultura de empresa. Primeira coisa, o cara abre um negócio. Primeiro que ele não tem informação nenhuma. Inclusive eu quero falar um plano aqui para vocês. Eu vou fazer a maior empresa de educação empreendedora do Brasil. Essa empresa vai chegar a um ponto que vai ter uma sede ou um curso, alguma coisa, porque isso é só uma ideia, embutida em cada escola pública que existe no Brasil de ensino fundamental e médio. Ali os alunos vão ter uma grade curricular em cima de serem empreendedores, com
um método de ensinar totalmente voltado para que essas crianças já entendam o que é empreender desde lá do começo. Entender que fracasso faz parte, entender que vai ser difícil, entender que eles têm que cuidar de custo, entender que eles têm que cuidar de estrutura, entender que eles têm que saber precificar, entender que eles têm que saber vender, entender que eles têm todo o mundo digital para explorar, todas essas coisas. Eu vou fazer ainda, tá bom? Mas eu quero colocar essa cultura que existe no Brasil hoje. E o que existe no Brasil? Existe um negócio chamado a cultura do fracasso. A cultura do fracasso é o seguinte: o cara abriu empresa sem conhecimento nenhum, talvez conhece de alguma coisa, mas não conhece de um todo, que empreender é um todo. O cara daí ele se vê no momento que ele tem que fazer o marketing, tem que produzir, tem que vender, tem que receber, tem que pagar a conta, tem que ir no banco, tem que ligar para o cliente. O cara abriu um negocinho desse tamanho, ele tem que fazer tudo. Mas não é que isso é uma coisa ruim, é que ele não entendeu que o empreender, o ter um negócio, é isso. É complexo, são várias coisas que tem que ser feito. Entendeu? Mas ele não entendeu ainda. Ele não entendeu isso, sabe? E o pior de tudo, ele não tem quem possa ajudar ele, porque as pessoas que são conectadas, porque ele é uma origem humilde talvez, ou uma origem média, as pessoas não têm esse conhecimento também. Não tem o conhecimento, infelizmente. Não tem. Aí vai fazer o quê? Tem que estudar, beleza. Aí já começa a entrar na mão de charlatões. Que existe vários charlatões que querem falar que existe receita pronta. E não existe receita pronta. Existe pontos de conexões que você vai... liga aqui. Isso são pontos de conexões que o negócio tem que ter. Não conexão com pessoas. Isso é uma outra parte, mas... também são conexões, mas conexões do negócio, tem que ligar esse ponto com esse. Então é isso que eles não entendem. Então já começam a passar dificuldades. E tem alguns que se acham que sabem tudo e nem procuram. Resumindo, antes, pré-pandemia, 760 mil empresas que abriram em 2019 fecharam as portas. Mentira, tô mentindo. Abriram as portas em 2018, fecharam em 2019 760 mil empresas. De 1 milhão e 100 empresas que abriu, 760 mil empresas fecharam as portas antes de completar um ano de vida. Tá. E essa pesquisa vem antes, ali de 2012, 13, diz o seguinte: empresas que com 5 anos, metade das que sobreviveram, ou seja, 60%, não metade, um pouco mais, 60%, não conseguiram fazer suas operações e até 5 anos. Fecharam as portas também. Então isso é muito perigoso. Porque está no sangue brasileiro empreender. Está aqui, ó, tá aqui no sangue nosso empreender. Gerar valor, ter uma empresa, gerar emprego, resolver o problema do Brasil de emprego, de renda, de desigualdade social, ela não existe. Existe, sabe o quê? Existe improdutividade. Porque o que acontece? Abre as empresas, não tem o seu conhecimento, não gera emprego, o povo fica pobre. E tem uns que são tão improdutivos que nem emprego procura, entendeu? Então, assim, a desigualdade existe e eu tô no meio dessa desigualdade também. Em vista de caras enormes, eu sou pobre, na verdade. Entendeu? E, cara, e não é culpa deles. Eles foram inteligentes, buscaram sabedoria para estar lá. Tem alguns, inclusive, que tem muito Deus no coração, entendeu? E estão lá em cima porque procuraram sabedoria. Se eu não estou lá, é porque eu ainda não estudei o suficiente, não tenho a sabedoria suficiente para estar lá. Deus ainda não me preparou o suficiente para me estar lá, entendeu? Eu não vi pessoas que são totalmente de sucesso e têm sucesso na vida também, além de dinheiro, porque sucesso não é só dinheiro, é dinheiro, sucesso com pessoas, sucesso em casa, é sucesso em tudo, entendeu? Eu não vi empresas de sucesso até hoje que o cara não tem Deus no coração. Eu não vi um cara de sucesso hoje até hoje que não tenha Deus no coração. Os que são ricos e só que são perturbados, então vamos tirar essa parte fora. Tem que ter Deus no coração, tá bom? Tem que procurar Deus, ler a Bíblia, ler a palavra. Isso aí é uma coisa totalmente vencida nos dias de hoje. Porque na hora que você está lá começando o teu negócio, recapitulando aqui, o cara começou o negócio, está passando dificuldades. Aí o que ele faz? Ele pega e diz o seguinte: eu tenho que procurar ajuda, procura charlatão. Mas beleza, e alguns até acertam, então são a parcela que acaba sobrevivendo.
E o cara pega, não tem conhecimento, ele não tem o que fazer, entendeu? Ele não consegue levar a sua empresa e acaba fechando. É culpa do sistema? O sistema é esse, é apresentado. Mas o porquê que ele não conseguiu ir para frente? Porque ele faltou conhecimento, faltou ele atingir alguns objetivos, faltou ele ter mesmo grana. E assim, entenda uma coisa, as pessoas que abrem negócio, nem tudo é grana. Se o cara tem um negócio bom, um negócio extraordinário, sabe o que acontece? Ele busca investimento, tem dinheiro sobrando para ideias boas. Então, se o negócio dele não foi para frente, às vezes é um negócio ruim. Faltou ele pensar melhor no negócio dele. Tá? Mas ele quebrou. Ele foi ali, não conseguiu passar de menos de 6 meses, quebrou. Acabou o dinheiro, vai ter que fazer o quê? Vou ter que trabalhar de empregado agora para os outros. Então o que acontece? O cara vai ter que trabalhar de empregado. Ele quebrou. Aí ele vai procurar um emprego. Sabe o que ele é? Ele é fracassado, gente. Voltamos àquilo que a gente está falando ali. Cultura do fracasso. O cara, ele é um fracassado. Aí o que acontece? As pessoas taxam ele de fracassado, entendeu? E, porra, ficou difícil agora as coisas. O cara é fracassado. Ele entende que ele é ruim de empresário. Ele quebrou. E, resumindo, mais um abençoado, mais um filé de um empresário nosso foi para o buraco. E o pior de ter empresários quebrados é ter empresários que perderam suas forças para recomeçar. E não é recomeçar, na verdade o jogo tá ali. Deu game over pro nosso abençoado, nosso empresário com menos de um ano. E o jogo tá rodando, pô. Porque tem atores, tem jogadores ali, pau na mula. O que que faltou? Falta agora o nosso glorioso empresário que quebrou entrar no jogo de novo. Só que a cultura do fracasso pega o cara e maceta. E vem uma maceta, 2, 3, o cara perde todas as forças para poder fazer acontecer. Isso daí, infelizmente, traz a cultura do fracasso. Vamos recapitular aqui agora. Agora isso é o que apresenta para nosso sistema de empresas do Brasil hoje. Isso é beleza. Agora a gente vai voltar agora para o ponto principal. A gente vai voltar para onde que importa que dá certo, que se chama a cultura de startups, que na verdade é a cultura empreendedora americana. A cultura empreendedora americana, que depois a gente vai pegar específico a cultura de startups, diz o seguinte, que você errar é simplesmente o próximo passo para você acertar. Você tem a liberdade de errar. Não erre os mesmos erros, erre novos erros, mas você tem essa liberdade de errar para você amadurecer o seu mindset como empreendedor e trazer novas ideias que sejam totalmente escaláveis, que dê certo. Então o que acontece? Lá nos Estados Unidos existe uma cultura de startups. Startups que recebem dinheiro de capital de risco, de empresas e pessoas que têm capital de risco para investir, ou seja, aquele capital que eles sabem ou tem uma 99% de possibilidade de perder. Entendeu? Isso se chama capital de risco. Então o que acontece? O cara tem uma ideia, ele busca capital para colocar essa ideia em prática. 95 a 98% das ideias todas são tecnologia, algo que vai fazer diferença no mundo. Aí você fala, mas o que é isso aí, Peter? Viu? Vou falar para você, o que são essas empresas de capital de risco? Startups, que hoje são empresas trilionárias. Google, Apple, Amazon, Facebook, Uber. Todas essas empresas são empresas que foram startups e hoje fazem a diferença. Hoje elas fazem a diferença no mundo. Elas simplesmente se tornaram uma empresa global que domina os seus setores. Google domina, a Uber pegou o sistema táxi e simplesmente mudou a forma como a gente vê mobilidade no mundo. No Brasil, então, nem se fala, deu uma chiadeira danada. A Amazon pegou o sistema de logística que existe no mundo e destruiu, jogou ela pisa em cima, porque ela simplesmente existe, é tudo automação do jeito que ela faz. A Apple gera um valor imenso com seus produtos, entendeu? Físico, mas a cultura é uma cultura startup. Então, assim,
O Facebook a gente nem pode falar, né? Porque revolucionou a forma como a gente se conecta com as pessoas. Pronto, só isso. Então o que acontece? Tudo isso surgiu com capital de risco, mas o Facebook, o Mark Zuckerberg, como eu já disse, ele não fez o Facebook primeiro, cara, ele foi atrás de outras coisas. Ele errou, cara, ele teve a liberdade de falhar, errou em outras coisas, até acertar numa boa. O Google, mesma coisa, a Amazon, mesma coisa, entendeu? Eles erraram. E começaram pequeno, começaram muito pequeno, não começaram grande, começaram pequenininho, em garagem, em apartamentos minúsculos ali, só com a vontade e um computador. Então o que acontece? Só que eles foram fazer produtos na economia de escala mais poderosa do mundo, que se chama internet. E isso daí dá escala. O que é escala? Escala é quando você consegue vender muito, mas muito, milhões de vezes, com uma estrutura muito enxuta, estrutura muito... um custo muito pequeno, estrutura muito pequena. Não precisa você consegue multiplicar, triplicar e assim vai por diante com pequenas estruturas, na verdade. E foi o que eles fizeram, entendeu? Então o que acontece? Mas eles erraram. E a gente fala dos casos de sucesso, mas existem milhares de startups lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, onde que elas simplesmente quebraram, pegaram o dinheiro do investidor, não deu certo, quebraram. A pandemia, então, quebrou um monte de ideias disruptivas. E como existe também ideias que eles vêm atrás, por exemplo, existe várias startups brasileiras que estão incubadas lá no Vale do Silício, para eles pegar know-how, pegar network, pegar ambiente, pegar como que funciona, na verdade, essas empresas unicórnios. Por quê? Porque eles também têm a necessidade de ideias boas, e muitas ideias boas estão no Brasil. E a cultura brasileira da startup é a mesma coisa, existe capital, não tão abundante como existe lá, mas aqui também existe. Inclusive a gente tem um anjo investidor muito ativo, que é o cara que na verdade é o maior anjo investidor do Brasil, que é o João Kepler, juntamente com o seu fundo de investimento, a Bossa Nova, que consegue fomentar esse mercado de startups, entendeu? Então o que acontece? Lá nos Estados Unidos funciona. Funciona porque lá não tem a cultura do fracasso. Aqui no Brasil, mesmo com startups, ainda tem. Muitos empreendedores que quebram acabam não retomando ao mercado porque eles quebraram. E não é por causa dos investidores, é por causa do círculo que eles têm de amizade, até mesmo o círculo de startups ainda não é tão amadurecido assim, que acaba identificando a pessoa como um fracassado. Não é, cara, errou, vai pra cima. Quebrou uma vez, vai, teu nome tá no Serasa, fala um negócio pra tirar o teu nome do Serasa. Que nem o Kepler fala, o João Kepler fala, viu? Não interessa se tá com o nome no Serasa. Vai embora, cara, vem aqui, traz uma ideia que resolva um problema real, que você vai ter dinheiro à vontade para fazer funcionar. E então o que acontece? Nós carecemos de boas ideias no Brasil. A gente carece de boas ideias. As que tem, Google levou, tinha uma rede tal que levou para lá, entendeu? Então o que acontece? Eles estão atrás de boas ideias também. Então voltando aqui com a cultura do fracasso, que no Brasil não funciona assim, e lá tem dinheiro. Por quê? Porque lá eles pensam da seguinte maneira. O investidor, ele pega $1 milhão. É mais ou menos essas as proporções, tá bom? Às vezes para mais, às vezes para menos, mas mais ou menos esse é o modelo. Eles pegam as empresas, e ele pega $100 mil e investe numa empresa lá que mal e mal tem uma ideia, nem tem estrutura, só ideia. Investe em 10 empresas. Aí o que ele faz? Ele sabe que dessas 10 empresas, 7 vão declinar, não vão vencer, vão cair. Vão cair, não vai ter jeito. Então, partindo dessa premissa, ele sabe que 3 vai dar certo. E dessas 3, uma vai destacar. Então, como é que funciona? Ele investe e ele leva a empresa até a próxima rodada do investimento. E nessa rodada de investimento ele acaba sendo absorvido, ou seja, o fundo de investimento vem e compra a parte dele que vai injetar muito dinheiro. Mas nisso ele perdeu $700 mil. $700 mil ele perdeu. O que ele faz? Ele pega nessa empresa que dá certo, ele tira 1 milhão e 800, 2 milhões e 200, mais ou menos, de dólares, mais ou menos, quando ele sai. Então já pagou o investimento, ele saiu lá com 1 milhão e 300 de lucro ainda. E ele tem mais 2 empresas que não chegam a ser unicórnio, mas ele ganha lá $800 mil, mais ou menos de média. Então, resumindo, ele ganha 2, às vezes 3 vezes mais o capital que ele investiu inicial em 10 empresas, ele ganha em 3. Resumindo, ele sabe que vai perder em
em 7, porque se chama liberdade de poder falhar. Não existe a cultura do fracasso lá, existe a cultura de fazer as coisas dar certo. É diferente, independente que seja o custo de várias empresas morrerem, mas não se. Aqui no Brasil a gente tem a cultura seguinte: quando uma empresa fecha, uma empresa quebra, o dono, uma empresa morre, na verdade, o dono morre junto também. E é errado, viu? A empresa quebra, o dono tá lá junto. O dono ele vai fazer outra coisa que vai fazer dar certo em outra coisa. O que quebrou foi a empresa, não o dono. Entendeu? É muito errado esse ponto de vista aqui no Brasil. E lá o que acontece? Lá eles sabem que os caras lá, os 7, 5 vão se levantar e vão ter uma ideia extraordinária que mais pra frente vai valer bilhões de dólares. Pronto. É assim que funciona. É esse o jogo lá. Ah, pode quebrar? Pode, pô. Mas tem o dinheiro para colocar porque eles ganham outro e assim vai. Isso se chama investimento. Investimento de verdade, não investimento meia boca. Mas para isso, os caras não são meia boca, os investidores são extremamente profissionais. Eles têm equipe para analisar empresas, eles têm equipe para analisar mercados, eles sabem até onde pode ir, até onde pode ir. Eles são profissionais, então eles sabem como é que funciona o jogo e até onde que eles podem ir no jogo. Entendeu? Mas para isso eles são profissionais. O que falta para o Brasil ainda aqui? Vamos colocar isso aqui, o ecossistema ser mais profissional. A parte de investimento no Brasil é muito profissional, mas o ecossistema para fazer essas empresas chegarem até esses investidores profissionais, ele é muito pobre ainda. Ele precisa melhorar demais. Ele precisa melhorar muito. E estou falando só de startups, mas agora vamos trazer mais para trás agora. Para trás aqui. Povão, nós. Como que faz empresas saírem lá da favela, ou lá das misérias, aqueles empreendedores saírem das profundezas da miséria, como eu saí, entendeu? Como eu saí, vendia picolé com 7 anos de idade para poder se sustentar. Isso quando conseguia, quando não passava fome, para fazer que nem eu fiz empresas com mais de 5 milhões de faturamento anual. E como que eu faço motivar essas outras crianças que hoje talvez sejam, ou talvez já sejam adultos, que têm boas ideias, que são totalmente competentes no que fazem, mas não conseguem escalar isso. Então esse que é o grande gancho, que é uma provocação que eu deixo para vocês pensarem, que eu não tenho a solução também ainda, mas é a grande provocação que eu trago. Como é que tira essas pessoas lá do fundo, lá das entranhas, lá das entranhas da pobreza mesmo, que nossa ideia é uma coisa que lá nos Estados Unidos existe, mas não tanto, que aqui no Brasil é mais específico, não só no Brasil, mas em outros países, mas aqui, vamos falar de nós aqui agora. Como é que saímos dessas entranhas da pobreza e conseguimos fazer sair dali empreendedores seriais, empreendedores que vão gerar emprego, e é esses, juntamente com o ecossistema que já existe, que vão resolver o problema de emprego no Brasil, que vão gerar emprego, vão gerar renda, vão gerar valor, vai mudar completamente a forma de ver negócios daqui a 5 a 10 anos, não mais que isso. Como que vamos tirar esses empreendedores? Como que a gente vai conseguir tirar? Deus vai ajudar nós a conseguir achar uma maneira também, mas como que nós vamos agir? Como que nós vamos fazer esses empreendedores entender que não é só dinheiro, que são valores, que são princípios, que é ter Deus no coração que vai fazer também eles sair de lá? Como que nós vamos colocar a mão nisso e como vamos fazer sair disso essas pessoas? Seja homem, seja mulher, seja preto, seja branco, seja quem for. Como que a gente vai fazer isso? Que é isso que vai fazer o Brasil sair da entranha da pobreza, da miséria. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Isso é uma provocação que para quem estiver assistindo esse vídeo eu quero que venha comigo e me ajude a entender isso aí também. Como que a gente vai conseguir fazer isso acontecer? E não são com pequenas atitudes, tem que ser atitude em massa. Precisa ser atitude realmente que faça acontecer. Então é isso que eu provoco vocês aqui, que são mais inteligentes, que vocês, e até mesmo vocês que estão lá nas profundezas da miséria, vocês sabem dizer o que vocês precisam. O que é necessário para sair da... E não é só dinheiro. Não me venha dizer que é dinheiro, que não é. Porque vocês sobrevivem até mesmo sem dinheiro. O que é necessário para que vocês saiam de lá também?
Isso é uma coisa que vocês também têm que gritar. Entendeu? Por quê? Porque o Brasil precisa... Se a gente tem hoje 20 milhões de desempregados, vamos colocar dessa maneira, pelo menos 8 milhões são improdutivos, nunca vão sair da miséria. Desses 12 milhões que sobram, 6 milhões são pessoas disruptivas. Se nós levantar eles como empreendedores, nós mudamos a história do Brasil. Entende? A gente muda a história do Brasil. E os outros 6 milhões vão servir de fomento, vão servir de mão de obra, vão servir de ideias totalmente acima da média para poder fazer esse ecossistema subir de nível. Porque eu entendo o seguinte, o ecossistema empreendedor do Brasil precisa subir de nível. Tem que parar de querer explorar pessoas, entendeu? Que existe uma economia física muito exploradora ainda. Entender com o ecossistema de startups do Brasil traz essa ideia muito bem impregnada, que é a ideia que as pessoas têm que ser valorizadas, que as pessoas têm que ser tratadas como pessoas mesmo, entendeu? Como que vai fazer isso, essa parte física, conectar com essa parte de startups, fazer uma fusão, entendeu? Fazer uma fusão que transforme e com essa energia startup, essa energia mais jovem, consiga transformar e elevar de nível esse próximo ecossistema empreendedor. Como que isso vai acontecer? Isso é uma provocação que eu trago para vocês. É uma coisa que eu quero que, talvez agora não, porque não tem alcance tanto esses vídeos, mas que mais para frente, quando o pessoal estiver olhando, possa pegar e trazer para nós esses comentários, dizer, viu, é isso que talvez nós temos que fazer. E não é uma receita pronta. São conexões, são pontos de conexões, como eu já disse. É uma receita aqui, outra ali, é uma ideia aqui, outra ali, onde que a gente vai fazer com que esse ecossistema, que é muito complexo, se torne mais simples e se torne mais escalável e suba para um próximo nível. Para lá nesse próximo nível nós trazer mais gente para subir para outro nível, para ser exatamente o que a gente esteja talvez almejando, que é ser um ecossistema empreendedor de sucesso. Não só de dinheiro, mas de valores, de princípios, ecossistema de sucesso, de escala, para a gente poder se parecer com os Estados Unidos, talvez. Não é que nós queremos ser igual a ele, não, nós queremos ser melhores que ele. Mas para isso precisa levantar pessoas lá de baixo. Precisa levantar as pessoas que não simplesmente de dinheiro, de pobreza, mas estão numa pobreza de fracasso muito grande. Elas quebraram, elas estão fracassadas. Precisa levantar isso. Precisa tirar essas pessoas lá de baixo. Precisa tirar essas pessoas lá do fundo, onde que eles estão extremamente aprofundados numa coisa que talvez eles não consigam, tem uns pensando até se matar, entendeu? Porque não tem Deus no coração. E eles querem simplesmente mostrar que eles têm condições. Essas pessoas lá embaixo querem mostrar que têm condições de se levantar. Eu conheço alguns e sei que tem muito mesmo que quer dizer bem assim, eu posso, eu consigo. E se aquele conseguiu, eu também consigo. É isso que a gente tem que levantar. A gente não tem que levantar mais charlatões na internet que viu, quer dar método pronto, que quer ser bilionário, quer usar a palavra de Deus para ser bilionário e não tem valor nenhum. Que não consegue levar a mensagem, que é realmente ir lá buscar as pessoas que estão na miséria e levantar elas para um próximo ecossistema empreendedor. Eles não estão colaborando para o ecossistema empreendedor do Brasil subir de nível. É isso que nós como empreendedores temos que pensar, subir de nível. A gente não tem que pensar de subir simplesmente por que de errar? Por que essa cultura de fracasso? A gente tem que subir de nível, nós temos que subir de nível. Nós temos que pegar aquilo que Deus nos deu, que é a união, porque a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, e a união em Cristo, em Jesus Cristo, e no Espírito Santo, em Deus, e fazer com que a gente leve mais pessoas ao próximo nível. Eu não quero saber quem vai ser o próximo milionário, eu quero saber quantos de nós vamos subir o nível empreendedor para outro estágio mais alto e levar a pessoa lá da profundeza da miséria, levar para um outro nível, um pouquinho mais acima. Para que nós lá depois tivermos no nível de bilionário, conseguir levar mais e conseguir levar mais, até nós levar esse ecossistema ao nível que merece, que daí nós vamos mudar o Brasil. Diferente disso, as coisas não vão acontecer.
E se você quer saber quem sou eu para falar um tipo de coisa disso, eu sou um cara, um empreendedor que saí das profundezas da miséria e fiz uma empresa faturar até 5 milhões anual. Ah, mas é pouco, mas porra, você não sabe quanto que é difícil sair de lá. E tem muita gente boa lá. É a mesma coisa que no futebol, gente. Todo mundo fala que o Brasil tá carente de craques. Cara, vá num campeonato de várzea pra você ver quanta gente boa que tem. Vai num torneio de base lá na várzea, na favela, e vê quanto moleque bom de bola que existe. Vai num torneio de classe média, vamos falar de classe aqui, quanto de gente, quanto de moleque bom que existe lá naqueles times de classe média ou de classe alta, que não são fomentados para jogar futebol. E desiste, antes mesmo de 18 anos, já desiste de jogar. E quantos craques que nós simplesmente jogamos fora no futebol por causa disso. E quantos craques de empreendedor, quantos craques empreendedores que todo ano morrem. Não morrem de morrer, de vida, mas morrem no espírito empreendedor, porque empreender, gente, está no sangue, como eu disse. Empreender é uma coisa que está na nossa alma, para quem gosta. Existe muito desses. Só precisa se levantar. E quem fomenta o sistema empreendedor do Brasil, o ecossistema, tem que entender isso. Como eu disse, eu vou ser um dos fomentadores, demore quanto tempo for preciso. Hoje eu não tenho essa condição. Eu vou buscar investimento para isso. Mas eu quero que em cada escola pública exista se não online, mas uma estrutura física, se não uma estrutura física, uma estrutura online, mas que seja escalável. Que toda a criança no ensino fundamental e médio, que daí já não é mais criança, são adolescentes, entendam como é que funciona o empreendedorismo, como que tem que ser uma empresa, como que tem que funcionar, onde tem que escalar, e quais são os lugares que vai vender, quanto que vai ganhar e tudo isso daí. Eu quero que elas entendam como que é empreender, para que elas saiam de lá preparada para uma coisa que hoje não existe no Brasil, a educação empreendedora. Existe para algumas partes, para alguns setores são caros pra caramba. E para a maioria do povo mesmo não funciona. Entendeu? Tem algumas coisas que não funcionam. Funciona a simplicidade, a clareza, a clarificação, como você preferir. Tem que ser claro, funcional. É assim que tem que ser. O meu sistema que eu quero desenvolver é assim. Entendeu? E eu vou atrás de investimento para isso, tá bom? Mas eu quero fazer essa provocação para você. Como que nós vamos tirar esse povo da miséria? Como que a gente vai tirar? A gente não vai tirar dando dinheiro para eles. A gente vai tirar fazendo com que eles aprendam como pescar. Entendeu? É como pescar que vai ser. Entendeu, pessoal? Pessoas, meus empreendedores do Brasil. É assim que tem que ser, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre errar. Não existe a cultura do fracasso. Errar faz parte. Errar, você tem que ter a liberdade de poder errar. Aí que você vai ter o sucesso. Os grandes sucessos vêm da liberdade de poder falhar.